Bom dia, então, pessoal. A palestra de hoje do NUPEM, o professor Jair Barbosa. Vamos ter a palestra, no final, algum tempo para as perguntas, então, quem quiser se inscrever para fazer pergunta, alguma coisa assim, pode avisar no chat que a gente organiza. E, Jefferson, se quiser falar um pouco do convite ao professor, né, e um pouco do grupo, por favor. Gente, bom dia. O professor Jair Barbosa dispensa apresentações, né? Ele tem sua alma mater na USP e é tradutor do Mundo com Vontade de Representação. Isso presta um enorme serviço, né, a todos os estudantes, não só de Schopenhauer, mas de Moderna nesse país. E eu sou extremamente grato porque sou pesquisador nessa área, né? E sei a importância que o professor Jair tem nesse contexto. Então, o professor Jair aceitou muito gentilmente, né, muito generosamente o nosso convite, foi a todo instante atencioso, e é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Eu não vou aqui me alongar muito, porque o tempo principal é para as suas palavras, professor. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por todos que estão aqui agora, e é isso. Jefferson, eu que agradeço o convite que você me fez e, por extensão, agradeço o convite ao Núcleo de Pensamento Moderno da PUC do Rio de Janeiro. E é uma oportunidade para falar de um tema que me agrada bastante, que é o tema da filosofia da natureza em Schopenhauer, que, por sinal, eu recupero o tema propriamente dito até do meu doutorado. Vou até fazer uma propagandazinha, né? Que foi publicado em forma de livro pela editora Unesp, né? Que é Infinitude Subjetiva, Estética, Natureza e Arte em Schelling e Schopenhauer. Então, falar sobre filosofia da natureza em Schopenhauer é um assunto que me agrada bastante. Sobretudo porque é um tema tão atual, não é mesmo? Nessa época em que se fala de sustentabilidade, de preservação da natureza, o Schopenhauer, de novo, dá provas da pujança do seu pensamento e sua presença na nossa atualidade. Então, eu, na verdade, eu procuro me adaptar a essas novas linguagens. Linguagem do YouTube, do Instagram, porque eu penso que nós estamos numa época que é tão revolucionária quanto a época da invenção da escrita. Então, eu costumo até brincar que a gente, da academia, precisa se adaptar a essas novas linguagens. E, até por isso, eu não preparei um texto para ler para vocês. O que eu preparei foi um roteiro, tá? Um roteiro que eu pretendo seguir, intercalando 4 citações, 2 delas até longas, mas acredito que não vai cansar a gente. E, dessa forma, eu procuro assim respeitar o ambiente em que a gente está fazendo esse encontro. Porque eu acredito que a gente realmente está numa época de retorno à oralidade, né? Eu costumo até brincar dizendo que, no futuro bem próximo, se é que já não estamos nele, os textos escritos, na verdade, serão documentos de exposições no YouTube e no Instagram. Ou seja, serão documentos da nossa realidade. Nesse sentido, a gente estaria fazendo um retorno ao início da escrita, né? Vocês sabem que existe uma teoria de que Homero, na verdade, não existiu. Na verdade, eram cantos que circulavam oralmente no período inicial da cultura grega, e depois esses cantos foram reunidos e documentados em forma escrita. Mas isso dito, então, eu tenho aqui um roteiro que eu preparei para a gente conversar, e eu vou procurar segui-lo, né, como já adiantei. Bem, o que eu gostaria de falar para vocês é que a filosofia da natureza de Schopenhauer, ele, na verdade, prefere que a gente se refira a ela como metafísica da natureza, dentro da definição que ele dá de metafísica, que depois eu vou expor para vocês. Mas a filosofia da natureza de Schopenhauer, ou metafísica da natureza, como ele prefere, no fundo, é uma cosmologia. Dizendo de outro modo, a metafísica da natureza de Schopenhauer é uma teoria sobre a origem do mundo. É uma teoria sobre a origem do mundo. E
mas a partir de elementos do mundo mesmo. Ou seja, nesse sentido, o Schopenhauer, de algum modo, ele recupera a filosofia pré-socrática, que procurava explicar o cosmo a partir de elementos do cosmo, rompendo, assim, com a tradição mítica de explicação do mundo, ou seja, de explicar o mundo através de entidades exteriores a ele. Uma tradição que, de algum modo, foi respeitada pelos medievos, que também procuravam, influenciados pela Bíblia e, sobretudo, pela Bíblia, mas compondo a Bíblia com Aristóteles, ou seja, a escolástica, que também procuravam explicar o mundo mediante entidades exteriores a ele. Ora, vocês que estudam, nós todos que estudamos filosofia moderna, sempre passamos pelos filósofos modernos, sabemos do papel fundamental da crítica da razão pura do Kant. O Kant vai fazer justamente a crítica das filosofias anteriores, que ele chama de dogmáticas, justamente porque elas procuravam explicar o mundo a partir de puros conceitos. No caso do conceito de Deus, que seria o criador do mundo, Kant vai dizer, sob influência do Hume, que não há possibilidade de você conhecer Deus ou provar a existência de Deus, já que não há intuições para esse conceito. Então, Kant faz a crítica da metafísica anterior, da metafísica dogmática, na sua aventura de tentar explicar o mundo através de entidades exteriores ao mundo. Ora, e o Kant vai chamar isso de metafísica dogmática, dogmatismo. A metafísica anterior ao Kant, ele vai dizer, é uma metafísica dogmática, ela não é uma ciência. Inclusive, ele faz a crítica de todas as provas possíveis da existência de Deus, a ontológica, a físico-teológica, e por aí vai. Mas o que ocorre? Apesar da crítica do Kant à metafísica, que ela não pode ser ciência, o Kant vai dizer, porque a metafísica lidaria com puros conceitos, entre os quais, por exemplo, o conceito de Deus. Apesar do Kant, o Schopenhauer vai dizer que é sim possível uma metafísica, mas não uma metafísica transcendente. Nesse sentido, Kant tem razão na sua crítica à metafísica anterior. Mas ele vai dizer, não é possível uma metafísica transcendente, mas é sim possível uma metafísica imanente. Ou seja, a partir de uma reflexão que intuições do mundo forneceriam para a reflexão, e a partir dessa reflexão sobre as intuições do mundo, você alcançar aquilo que ele chama de clarividência filosófica. Então, a filosofia de Schopenhauer é uma metafísica, sim, mas ela se pretende uma metafísica imanente. Não como ciência. A metafísica não é ciência, nesse sentido Kant tem razão. Mas dizer que a metafísica não é possível como ciência não significa dizer que a metafísica não é possível. A metafísica é sim possível, não como ciência, mas, como vai propor Schopenhauer, uma forma, digamos assim, artística. O filósofo estaria mais próximo do artista do que propriamente do cientista. Ele até chega a se referir ao filósofo como um artista racional. Bem, então, isso suposto, temos, portanto, uma metafísica em Schopenhauer. E a porta de entrada preferida dele, que ele denomina metafísica em sentido estrito, seria justamente a sua filosofia da natureza ou metafísica da natureza. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida para a nossa conversa, de que é sim possível, apesar da crítica kantiana à metafísica dogmática, é sim possível uma metafísica, porém, imanente. Então, há uma metafísica em Schopenhauer, ele prefere que a gente se refira à filosofia dele como metafísica. Bem, isso posto, o Schopenhauer vai dizer, e ele aborda isso com bastante clareza, sobretudo nas suas preleções sobre a natureza, ou seja, a metafísica da natureza, né, da Universidade de Berlim, de 1822, ele vai dizer de maneira bastante clara, até mais clara do que na sua obra principal, O Mundo como Vontade como Representação, que a metafísica tem um problema, ela tem um objeto, ela tem um problema a resolver. Esse é o ponto de partida da reflexão da filosofia da natureza, da metafísica da natureza de Schopenhauer.
ela tem um problema a resolver e a solução desse problema significa, ao mesmo tempo, se ela conseguir, a resolução do enigma do mundo. É isso que ele pretende. Aí eu gostaria de fazer uma primeira citaçãozinha dele, para a gente compreender qual é esse problema da metafísica, como ele formula esse problema da metafísica, para a gente compreender o que procura a filosofia da natureza dele. Que problema ela procura resolver? Eu faço uma citação, então, que está nas preleções sobre a metafísica da natureza da Universidade de Berlim, 1822. Ele diz o seguinte: queremos um esclarecimento, citação, queremos um esclarecimento sobre o significado daquele mundo que se apresenta em nós inteiramente como representação. Nós sabemos que a frase de abertura da obra principal de Schopenhauer, O Mundo com Vontade como Representação, é o mundo é minha representação. É a frase de abertura. Die Welt ist meine Vorstellung. O mundo é minha representação. E o que é representação para ele? No tomo 2 da sua obra principal, ele vai definir em termos fisiológicos que representação é uma complexa atividade no cérebro de um animal ao fim da qual se tem a consciência de uma imagem. Então, representação, na verdade, é intuição sensível. É imagem do mundo na consciência. Todas as imagens que nós temos na consciência são representações. E a partir dessas representações intuitivas, essas intuições empíricas, o Schopenhauer vai dizer que existe um segundo tipo de representação. São as representações de representações, ou seja, as representações abstratas, ou os conceitos. Então, a nossa consciência, basicamente, ela é formada de intuições e de conceitos, o conteúdo da nossa consciência, da nossa mente. Mas os conceitos, sempre, de algum modo, vão se referir às intuições. Então, a representação. Mas só que, qual o núcleo dessas representações? Qual o sentido delas? Essa é a pergunta que o Schopenhauer vai se fazer. Então, prosseguindo essa citação, vemos que essas imagens das quais é constituído o mundo não passam diante de nós por completo estranhas e insignificantes, mas falam a nós mesmos diretamente. Ou seja, as imagens que temos do mundo, as intuições empíricas que temos dele, na sua inocência, elas falam para a gente. Quando a gente intui a lua no horizonte, ela parece maior. Mas aquilo é verdadeiro, a inocência da intuição, como diz o Schopenhauer. Se a lua está menor no zênite, é a mesma lua, mas eu não vou, o meu entendimento não vai corrigir essa imagem. Aquela imagem também vai falar de modo verdadeiro para mim. Embora a ciência vai dizer que não são duas luas, mas a mesma lua. Mas o que o Schopenhauer está dizendo é que as imagens do mundo que se apresentam para mim apresentam verdadeiras na sua inocência. Então, elas falam diretamente a nós e são tão bem entendidas que despertam um interesse que a miúde comove forte e entusiasticamente todo o nosso ser. Nós contemplamos o mundo, né? Aí prossegue o Schopenhauer. Por isso perguntamos, e aqui vem o problema da metafísica. O que é este mundo tirante o fato de ser nossa representação? Que permanece caso se abstraia o vir a ser representação, isto é, o ser representação? O que significa esse mundo inteiro da representação? Que é dessa aparência a essência? Que é o que aparece? Que é a coisa em si? Esta é a pergunta fundamental da filosofia. Fim de citação. Então, o que o Schopenhauer nos coloca de maneira bastante didática nessa passagem? Que o mundo é minha representação. Essas representações, por sua vez, intuitivas, empíricas, dão origem, caso abstraídas, aos conceitos, e isso constitui o conteúdo da minha consciência. Agora, o que são elas? Qual é a essência disso que me aparece? Porque o termo que o Schopenhauer emprega em alemão é Erscheinung, aquilo que aparece. Muitos tradutores, inclusive os do Kant, inclusive eu, na primeira edição da obra dele, que eu fiz para a editora da Unesp, eu traduzi por fenômeno. Mas depois eu descobri que o termo fenômeno é bastante específico em Schopenhauer. Então, a melhor tradução para Erscheinung é justamente aparência. Por quê? Porque a língua portuguesa
ela é bastante rigorosa nisso, a aparência, ou seja, aquilo que aparece, aquilo no nosso senso comum mesmo, né? No sentido de que as aparências enganam. Não temos esse ditado, as aparências enganam. Então, o que o Schopenhauer está perguntando é, essas aparências enganam. Por isso que ele está perguntando qual o sentido, qual o núcleo dessas aparências, qual é a essência dessa aparência. Essa é a pergunta fundamental da metafísica. Se, por acaso, o filósofo conseguir descobrir qual é a essência das aparências do mundo, ele teria decifrado o próprio enigma do mundo. Por quê? Porque essas aparências, na verdade, são, como ele vai dizer, são o sonho de uma sombra. Elas são transitórias, elas estão submetidas ao tempo, elas são finitas, elas são heraclitianas, digamos assim. Não se entra duas vezes no mesmo rio. A pessoa já mudou, o rio já mudou. Então, o mundo diante de nós, das representações, é esse rio heraclitiano. Mas aí que o Schopenhauer vai dizer, eu estou fazendo metafísica, e o mundo não é uma diarreia. Ele vai dizer, numa passagem, que o mundo não tem diarreia. Então, tem de ter alguma coisa que permite que a aparência apareça. Então, essa vai ser a investigação dele. Ele não acha que o mundo seja uma diarreia. Então, deve haver algum conteúdo interno a essa aparência, a essência dela, que me permita, então, dizer o que é o como do mundo. As aparências, as representações têm um como me aparecem, mas qual seria o que desse como? Parece até Heidegger isso, né? O que é o que? Na verdade, a pergunta do Schopenhauer é, qual é o que do como? Essa é a pergunta dele. Porque as aparências têm um como, só que esse como, aí ele vai introduzir uma noção fundamental no pensamento dele, que é a noção de princípio de razão. As aparências têm um como, ou seja, elas se dão num dado espaço, num dado tempo, nós interagimos causalmente com elas. Então, tudo isso é o princípio de razão. Em especial do devir, como as coisas surgem, como elas devêm para nós. Então, as aparências, o mundo das aparências, o mundo empírico, o mundo da experiência, ele está submetido ao princípio de razão. Em outros termos, tudo tem uma razão de ser, porque é ou porque não é. Tudo tem uma razão de ser, porque é ou porque não é. Nada existe sem um fundamento. Nada deixa de existir sem um fundamento. Então, o mundo das aparências é um mundo submetido ao princípio de razão. E, por conseguinte, já que o tempo é a forma arquetípica do princípio de razão, é um mundo essencialmente transitório. Mas seria que é só isso? Estamos, né, entregues a esse império da transitoriedade? Qual é o que desse como? É o que se pergunta para o Schopenhauer. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente for procurar a matemática para nos ajudar, ela não nos ajuda muito em dizer o que desse como. Por quê? Porque as matemáticas, na parte da geometria, estuda apenas o espaço, ou seja, o quão grande das coisas. Por mais complexa que seja a geometria, ela lida com o espaço, ou seja, com o quão grande. Se a gente for para a aritmética, a gente lida com o quanto, com quantidades, não vai além disso, por mais complexas que sejam as equações aritméticas. Então, a matemática, tanto pela vertente geométrica quanto pela vertente aritmética, ela não vai além da aparência espacial e do tempo. Portanto, não dá o que das coisas. E, nesse sentido, ela é insatisfatória em termos metafísicos, ela não satisfaz metafisicamente, ela não diz o que é a essência da aparência. Aí ele diz, se a gente for para as ciências da natureza, e ele compreende, na época dele, conforme a divisão da época dele, ele compreende que as ciências da natureza estariam divididas em dois ramos principais, de um lado a morfologia, que compreenderia zoologia, botânica, mineralogia, e de outro lado a etiologia, que compreenderia mecânica, física, química. A morfologia, ou seja, zoologia, botânica, mineralogia, como Schopenhauer a compreende, essas ciências que compõem a morfologia lidam com meras figuras,
com classificações, com estudo de órgãos, mas ainda assim figuras, diz como funciona o organismo, etc, etc. Mas não vai além das figuras, por mais que aprofunde no conhecimento dessas figuras e como essas figuras funcionam enquanto organismo. Ou seja, a morfologia, a zoologia, a botânica não diz o que das figuras que estudam, qual a essência delas. Sempre tem um limite ali, além do qual essas ciências não conseguem ir. Se formos para a etiologia, para a física, por exemplo, conforme Schopenhauer compreende a física do tempo dele, lida meramente com relações de causa e efeito, ao infinito. E jamais a física vai além, conforme a física do tempo dele, né? Além dessa relação de causa e efeito, ou seja, a física não vai além de uma relação de um antecedente a um consequente, de um fundamento a uma consequência, e assim, numa linha infinita. Ou seja, Schopenhauer vai dizer, tanto a matemática quanto as ciências da natureza não dizem o que é o que do como. Ou seja, elas não conseguem transpassar o princípio de razão, que por isso mesmo Schopenhauer chama o princípio de razão de véu de malha da existência, ou seja, é um véu colocado entre os meus olhos e aquilo que eu vejo, ou seja, entre mim e as coisas do mundo. Por isso que as coisas do mundo são aparências. E como nós dizemos em português, as aparências enganam. É isso que o Schopenhauer está querendo dizer. Mas aí, quando o Schopenhauer percebe na exposição do pensamento dele esse limite da matemática e da ciência da natureza, ele diz, olha, isso daqui é o limite, propriamente dizendo, ele vai fazer uma abreviatura da física. Quando a física, no sentido de abreviatura do estudo do mundo, chega ao seu limite, física no sentido das ciências naturais, né? O conjunto delas. Quando a física chega no seu limite, aí começa a metafísica. Metafísica, além da física. Quando a física chega no limite da explicação do mundo, ou seja, quando ela chega numa qualidade oculta, que ela não consegue compreender nem definir, ou seja, quando ela não consegue dar o sentido mesmo daquilo que ela estuda, aí sim entra em cena o filósofo, entra em cena o metafísico da natureza, por coincidência, o Schopenhauer, e vai tentar dizer aquilo que, pelo mero princípio de razão, nem a matemática, nem a ciência da natureza conseguem dizer, ou seja, qual é a essência do mundo. E essa é uma pergunta fundamental, porque como Schopenhauer vai dizer no tomo 2 da sua obra, no suplemento 17, sobre a necessidade metafísica do ser humano, o ser humano é um animal metafísico. O ser humano é um animal metafísico. A física pode até pisar os calcanhares do investigador, pode, digamos assim, usar uma espora para que ele tente dizer o que é o seu objeto de estudo, mas não consegue. Essa tarefa é para o metafísico, e no caso do Schopenhauer está dizendo, é para a filosofia dele, ou seja, a tarefa de decifrar o enigma do mundo, a tarefa de decifrar o enigma das aparências, que são objeto da ciência, mas que ela não consegue dizer que elas são, embora consiga trabalhar com elas, com as aparências, consiga atribuir leis aos objetos, como eles aparecem no mundo, como eles desaparecem, como eles interagem relacionalmente entre si, mas não consegue dizer o que é esse como das relações que as suas leis descrevem. Aí eu gostaria de fazer uma citação, para ficar bastante claro como ele está compreendendo o sentido de metafísica. Eu vou pegar aqui a minha tradução da editora Unesp, o tomo 2, tá? A minha tradução da editora Unesp. E é na página, eu selecionei aqui, página da tradução, é a página... deixa eu ver... Página 200, tá? Do tomo 2 da minha tradução da editora Unesp. Uma citação sobre o que ele compreende por metafísica, essa metafísica que vai tomar para si a tarefa que, segundo ele, a física, as ciências da natureza reconhecem como fora do alcance delas, ou seja, explicar o que é o
porquê do como das aparências com as quais as ciências trabalham, através de leis. Então, citação. Página 200, tomo 2, Mundo como vontade, como representação, na minha tradução da Unesp. Citação. Por metafísica, entendo todo assim chamado conhecimento que vai mais além da possibilidade da experiência, ou seja, mais além da física, ciência da natureza, e também da matemática. Logo, mais além da natureza, ou aparência das coisas, para fornecer um clareamento sobre aquilo através do que, em um ou outro sentido, estaríamos condicionados. Ou, para falar em termos populares, sobre aquilo que se esconde atrás da natureza e a torna possível. Fim de citação. Então, a metafísica, ela vai além da aparência, mas não além no sentido transcendente, que foi o sentido criticado por Kant, trabalhar com puros conceitos, trabalhar com entidades exteriores ao mundo e, portanto, fazer uma metafísica dogmática. Vai além da aparência no sentido prosaico, de além daquilo que me aparece e tentar indicar o que permite que essa aparência de fato apareça. Então, é um além da experiência, não no sentido de ultramundos, de outros mundos, além da aparência, mas permanecendo nesse mundo mesmo, para compreender internamente a esse mundo o que é o mundo. Por isso que eu disse que ele retoma os pré-socráticos, né? Porque os pré-socráticos procuravam, diferentemente da explicação mística do mundo, explicar o que era o mundo a partir de elementos do mundo mesmo, né? Fogo, terra, água, ar, etc. e tal. Então, o Schopenhauer, nesse sentido, com essa definição de metafísica, ele deixa bastante claro, trata-se de uma metafísica imanente, que procura compreender a essência da aparência sem sair do mundo, sem postular ultramundos, sem postular um Deus. Aliás, a filosofia de Schopenhauer, como sabemos, é uma filosofia ateia, sem postular um Deus, sem postular um Criador do mundo, exterior ao mundo. Porque, de algum modo, como eu disse, a metafísica da natureza dele é uma cosmologia, portanto, é uma teoria sobre a origem do mundo, mas não através de uma entidade exterior ao mundo. Ou seja, compreender como o mundo surge através do mundo mesmo. Pois bem, então, como animal metafísico, é preciso decifrar o enigma do mundo. É preciso, vai dizer o Schopenhauer, decifrar o que são essas aparências. É preciso ir além do princípio de razão, que é o princípio que rege todas as ciências. Tudo tem uma razão de ser e uma razão por não ser, por deixar de ser. Mas isso não me diz o que é o mundo, apenas como é o mundo. Então, como animal metafísico, eu fico, digamos, insatisfeito com a resposta que me dá a matemática e a ciência da natureza sobre o mundo que aparece diante de mim. Tenho leis científicas? Sim. Essas leis dizem como os objetos se interrelacionam, como aparece no espaço, como some no espaço, se serve da relação de causa e efeito, a relação desses objetos com a gente. Mas o que são esses objetos no seu íntimo? E aí vem a pergunta fundamental. O que é o próprio investigador no seu íntimo, que está entre os objetos que ele estuda? Porque o investigador está no mundo, assim como os objetos que ele estuda. Ora, se é assim, será que eu não consigo compreender o mundo? Aí vem a questão da modernidade que a gente estava falando logo no início, né? Será que eu não consigo compreender o que é o mundo a partir da minha subjetividade? A partir da minha interioridade? Aí o Schopenhauer vai ter uma grande sacada e ele vai abrir um caminho inédito na história da filosofia, que é trabalhar com a noção de corpo. Schopenhauer é o primeiro filósofo que atribui uma dimensão ampla e fundamental em sua filosofia à noção de corpo. Porque essa decifração do enigma do mundo, do enigma do conjunto das aparências, ela se dará e só será possível na filosofia da natureza dele, na sua metafísica da natureza, mediante a noção de corpo. E vejam só o horizonte
Isso é só um parênteses que ele vai abrir para o Nietzsche, que ele vai abrir para psicologia, para a psicanálise do Freud, etc. e tal. É, de fato, um autor que trabalha em sua metafísica, com essa noção central, que é a noção de corpo. Portanto, já adianto que é pela noção de corpo que será possível descobrir o que do como, que será possível, em Schopenhauer, decifrar o enigma das aparências, do enigma do mundo. E aí ele até ironiza, né? E isso é importante, porque eu sempre achei estranho quando eu li a Crítica da Razão Pura do Kant, quando eu leio os textos do Kant, não tem corpo ali, meu Deus do céu. Ele fala de sujeito transcendental, né? É um horror falar sobre o corpo, né? O Schopenhauer diz, não, o corpo é o transcendental mesmo. Se a gente quiser compreender os a priori acerca do mundo, a gente precisa estudar o cérebro, precisa estudar como que ele funciona, que a priori são usados na compreensão das aparências, e tudo isso é possível com a noção de corpo. E ele vai ironizar. O investigador do mundo não é uma cabeça alada de anjo. Não, ele tem um corpo, ou seja, ele é um indivíduo que está enraizado no mundo que ele estuda. Ele é um corpo entre outros corpos. E, como tal, também submetido ao princípio de razão. Nós, quando agimos, nós agimos por determinadas causas. Ele vai até dizer, todo animal e todo ser humano tem uma causalidade específica, que é o motivo. Isso é princípio de razão, ou seja, toda a minha ação, toda a ação do meu corpo, ela tem uma razão de ser. É uma intuição ou um conceito que determina a minha ação. No choque do motivo, pode ser um conceito ou uma intuição empírica, com o meu, ele vai chamar de caráter, com o meu corpo. E ele chama esse fundamento da ação humana, da ação animal, que vale para os animais também, porque os animais também têm entendimento tanto quanto o ser humano. Ele chama isso de motivo. Então, tanto os animais quanto os seres humanos agem por motivos. Ou seja, tem um entendimento que intui uma razão que pensa, no caso do ser humano, e isso pode levar à sua ação. Então, uma ação, obviamente, que é possível através do corpo. Então, a causalidade humana, ou seja, o princípio de razão, a figura que rege a ação humana, a figura do princípio de razão, que eu chamo de princípio de razão de Levi, é basicamente a causalidade na sua forma de motivo. É basicamente não, é fundamentalmente a causalidade na sua forma motivo, humanos e animais. Então, toda ação humana, toda ação animal que movimenta o corpo tem um motivo. No reino dos vegetais, no reino vegetal, a causalidade que também leva os vegetais a agirem é o estímulo. Os vegetais se movimentam através de estímulo. E tem a causalidade no sentido estrito do termo. Quando uma bola de bilhar bate A, bate numa bola de bilhar B, você tem ali uma causa e um efeito, essa seria a causalidade no sentido estrito do termo. Mas todas são formas de causalidade. Então, o que o Schopenhauer vai dizer? Ora, se o investigador tem um corpo, esse corpo age, ele está submetido à causalidade, tanto quanto os demais corpos, sejam animais ou inorgânicos, e isso é o princípio de razão que está regendo essa ação, então eu posso ver a causalidade a partir de dentro, ou seja, a partir do meu corpo, entre os outros corpos. E, ao fazer isso, através de uma especial introspecção, através de uma especial intelecção, que me leva ao limite da minha subjetividade, eu percebo que o que me leva a agir, ou seja, a causalidade vista de dentro, que me leva a agir é aquilo que eu posso designar pelo termo vontade. Então, notem, o investigador, ele não é uma cabeça alada de anjo, mas ele tem um corpo que age causalmente tanto quanto os demais corpos do mundo, entretanto, ele pode ver de dentro essa causalidade e indicar, com a palavra vontade, o sentido dessa sua ação. O sentido, aquilo que é mais íntimo em seu corpo. Portanto, é através dessa identidade entre corpo e vontade que o Schopenhauer pretende decifrar o enigma do mundo. Por quê? Porque ao fazer isso, depois de fazer isso, ele vai
estender analogicamente, ou seja, ele vai fazer uma conclusão analógica e dizer que, assim como o corpo do investigador, assim como o meu corpo, todos os demais corpos do mundo, analogicamente, embora não sejam minha representação, eles também são vontade. Analogicamente ao meu corpo, que está submetido a uma causalidade, que é o motivo, os outros corpos, sejam vegetais, que estão submetidos ao estímulo, sejam os inorgânicos, que estão submetidos à causalidade em sentido estrito, eles também, por analogia com essa causalidade que eu vejo de dentro em meu corpo, também têm por íntimo vontade. Então, aí, o Schopenhauer diz, essa é a palavra do enigma. Porque se até então os outros objetos me aparecem como simples aparência, agora, por analogia, essas aparências não são simples sonhos de uma sombra, mas são manifestações de uma vontade interior. Então, os outros corpos do mundo são também vontade. Portanto, o mundo é minha vontade e é também minha aparência. Ou o mundo é minha representação, mas também o mundo é minha vontade. Que, por sinal, é o título da obra dele. O mundo como vontade, como representação. Então, a palavra do enigma do mundo se chama vontade. Ele até diz, em imagens interessantes, né, que a vontade é o a priori do corpo. O corpo é o a posteriori da vontade. Por quê? Porque toda ação direta e imediata sobre o corpo, de algum modo, abala a minha vontade. E todo movimento mais brusco interior, choque interior, emoção da minha vontade, de algum modo também abala o corpo. Então, isso é uma prova, segundo ele, da identidade entre vontade e corpo, que permite a decifração do enigma do mundo. Mas aí, olha que coisa interessante. Ao fazer isso, analogicamente, ao empregar essa conclusão analógica para dizer que o núcleo da aparência, ou seja, a essência dela, é a vontade, e dizer que os outros corpos, analogicamente ao meu, também têm por essência a vontade, o Schopenhauer faz uma transpassagem, e aí sim, ele incorre num certo dogmatismo, uma transpassagem dessa vontade individual para uma vontade cósmica. E aí se inicia a cosmologia dele. Porque se a vontade dada no corpo do investigador permite a decifração do enigma das outras aparências, ou seja, analogicamente ao corpo dele, as outras aparências também são vontade, e assim todos os corpos do mundo têm seu núcleo vontade, o Schopenhauer chega à conclusão que, se todos os corpos do mundo têm seu núcleo vontade, no fundo isso aí remeteria a uma vontade cósmica. Ele faz um tipo de salto aqui. E ao fazer isso, o Schopenhauer inicia a cosmologia dele. Ou seja, o mundo ele é manifestação de uma vontade cósmica una e indivisível, da qual a vontade individual é uma manifestação que se enraiza nessa vontade cósmica. Então, a vontade dos corpos indicam uma vontade cósmica. E aí que ele começa realmente a fazer a metafísica dele, imanente, com um certo dogmatismo que seja, mas começa a fazer a metafísica dele, mas ele atenua essa transpassagem de uma vontade individual para uma vontade cósmica, que vai propriamente constituir a metafísica da natureza dele, mediante a introdução no pensamento dele da doutrina das ideias do Platão. Porque como é que ele vai compreender esse mundo das aparências? Porque ele tem que pensar o seguinte, que ele está lidando com o mundo e o investigador enraizado nesse mundo. Se é assim, a metafísica dele vai ter de dar conta desse mundo sem ultrapassar esse mundo. Então, para obedecer a essa máxima filosófica, ele vai introduzir, por incrível que pareça, a doutrina das ideias do Platão no pensamento dele. E aí, essa vontade cósmica, que ele associa à coerência kantiana, né, que é a essência da aparência, ela, em algum momento imemorial, inacessível à nossa finitude, ela teria instituído os seus assim chamados atos originários, que são as ideias. E essas ideias são arquétipos da pluralidade dos indivíduos da natureza. E mais ainda, essas ideias correspondem às espécies da natureza.
desde o mundo inorgânico, passando pelo mundo vegetal, pelo mundo dos animais e pelo mundo humano. Então, a vontade, ela se torna visível, ela se torna mundo através dos seus arquétipos instituídos num momento imemorial, atemporal, inacessível ao intelecto humano, que são as ideias ou as espécies da natureza. Por isso ela sai da sua cegueira, que a vontade dela mesma ela é cega, mas ela adquire um espelho, que é justamente o mundo como representação. Então, o mundo é representação? Sim, mas ele também é vontade, que é o núcleo dessa representação. E mais, essas ideias são os arquétipos dessas representações prosaicas, que são as representações do cotidiano, que são as aparências. Então, a doutrina das ideias do Schopenhauer faz a metafísica da natureza dele funcionar. Faz a metafísica dele funcionar. Por quê? Porque ela permite justamente o funcionamento da metafísica da natureza dele como uma cosmologia. E aí ele poderá falar da origem do mundo sem, pretende ele, ser transcendente. Por quê? Porque todas as proposições dessa cosmologia, ela, de algum modo, tem de se espelhar nesse mundo. As proposições dessa cosmologia, de algum modo, elas precisam encontrar um reflexo nesse mundo. Então, ao dizer que esses arquétipos, essas ideias, esses atos originários da vontade, são as ideias platônicas, ele vai corresponder isso, vai fazer uma correspondência delas com as espécies da natureza. Ele também chama isso de objetivação da vontade, manifestação da vontade, objetivação da vontade, vontade tornada objeto, que depois permite que os indivíduos surjam no mundo representando as suas espécies. Então, o cosmo é uma objetivação dessa atividade intrínseca a ele, que é a vontade, que nessa atividade, em algum momento, institui seus atos originários, as espécies da natureza ou arquétipos, que são as ideias. E aí tem uma coisa interessante, quando ele faz essa transpassagem da vontade individual para a vontade cósmica e, portanto, começa a fazer cosmologia, que é a sua metafísica da natureza, que é a sua filosofia da natureza, que é o seguinte, é que todo esse espectro de seres do mundo, toda essa pluralidade que representam os arquétipos, que são as espécies, ou seja, toda essa visibilidade da natureza, ela tem, em princípio, ela tem uma harmonia. Por quê? Porque essas espécies elas foram instituídas e são atos originários da vontade que neles mesmos não são desarmônicos, porque eles constituem a unidade da vontade. Só que essa unidade da vontade é uma unidade que tem uma desavença com ela mesma. É uma unidade com duplicidade. Ou seja, é uma autodiscórdia. Essa vontade cósmica para o Schopenhauer, ela é uma autodiscórdia com ela mesma. E isso, de algum modo, se espelha no mundo. E aí, de novo, é uma tese que ele vai tentar espelhar no mundo, dando prosseguimento à sua proposta de uma metafísica imanente. Essa autodiscórdia é visível na luta de todos contra todos. Observável nos reinos naturais. Seja no reino humano, seja no reino animal, nos vegetais, e até no mundo inorgânico, porque não deixa de haver alguma espécie de canibalismo cósmico do mundo inorgânico também. Me lembra até que, não sou físico, me lembra que até os buracos negros, né? Para dizer que há, sim, uma desavença no mundo inorgânico. Claro, as tempestades também, né? Uma discórdia, uma autodiscórdia. Então, para o Schopenhauer, isso seria uma visibilidade dessa autodiscórdia essencial da vontade consigo mesmo. Então, a essência da aparência, ela é autodiscordante. Isso se reflete na luta dos indivíduos entre si. Portanto, se entre as espécies, enquanto arquétipos, enquanto ideias, há uma harmonia, entre os indivíduos que representam a sua espécie, há uma desarmonia. Isso até musical, né? Parece aquela
a harmonia musical, de repente, você tem uma dissonância, né? Então, essas lutas dos indivíduos para exporem a sua espécie são essa dissonância no meio da consonância, da harmonia das ideias entre si. Então, indivíduos desaparecem. Espécies, segundo Schopenhauer, não desaparecem. Mesmo que as condições delas surgirem, desapareçam, se essas condições, se essas causas ocasionais forem novamente fornecidas, os indivíduos que representam essas espécies novamente surgirão no mundo. Lembra até aquele filme Parque dos Dinossauros, do Spielberg, né? Que os dinossauros foram refeitos, né? Porque, dadas as condições, eles podem ressurgir. Então, espécies, para o Schopenhauer, não desaparecem. Indivíduos, sim. Mas aí que vem o problema. Se os indivíduos têm uma discórdia entre si, e tem uma luta entre si, então tem uma luta generalizada de todos contra todos, para poderem representar as suas espécies. Por quê? Porque as espécies, elas só se manifestam se houver domínio de espaço ou domínio de matéria. Então, os indivíduos lutam por matéria, lutam por espaço, para poderem representar a sua espécie. Então, a metafísica, essa cosmologia schopenhaueriana, ela também é um apontamento para esse campo de batalha que é toda a natureza. A gente pensa mais nos animais, mas entre os seres humanos é a mesmíssima coisa, e entre os vegetais também, e entre os minerais. Então, essa metafísica da natureza do Schopenhauer, desse ponto de vista empírico, ela tem um aspecto pessimista. Daí, portanto, o Schopenhauer é tão conhecido como um filósofo pessimista. Por quê? Porque essa cosmologia dele vai dizer que toda vida é sofrimento. Alles Leben ist Leiden. Por conta dessa luta de todos contra todos para exporem a sua espécie, que é um reflexo da autodiscórdia essencial da vontade consigo mesma. E só para encaminhar para a minha conclusão, eu acho que vale a pena uma citação que exemplifica bem essa autodiscórdia da vontade consigo mesmo. Deixa eu ver qual foi a página que eu encontrei aqui. Está no tomo 2, a citação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tomo 2. Tomo 2. Tomo 2. Então, que uma situação bem forte que reflete essa autodiscórdia da vontade consigo mesmo. Portanto, esse resultado a que chega o Schopenhauer ao expor a sua cosmologia, ao expor a sua filosofia da natureza, depois de ter feito essa transpassagem da vontade individual para a vontade cósmica. Citação. É um sujeito chamado Jung-Hoon, não conheço quem é esse pesquisador, mas ele cita esse sujeito aqui. Aí ele fala o seguinte: esse sujeito, Jung-Hoon, tomo 2, tradução minha da Unesco, página 427. Página 427. Ó. Então, Jung-Hoon conta que observou em Java um vasto campo tomado por carcaças e que ele julgou ser um campo de batalha. As carcaças nada eram, contudo, senão as de grandes tartarugas, longas em 5 pés, 3 de largura e de altura, que, ao sair do mar para pôr os seus ovos, pegam esse caminho e então são atacadas por cães selvagens, que, com a força da matilha, viram-nas de costas, arrancam-lhes a carapaça inferior, logo as pequenas placas da barriga, e assim as devoram vivas. Mas a miúde, então, um tigre pula sobre esses cães, e todo esse tormento repete-se por milhares de vezes, ano após ano. Para isso nasceram, portanto, essas tartarugas? Por qual crime tem de sofrer tal tormento? Para que todas as cenas de horror, a única resposta é, assim, objetiva-se a vontade de vida. Porque essa vontade cósmica é uma vontade
de vida. E toda vida é sofrimento, porque, repito, porque os indivíduos precisam representar as suas espécies. Os indivíduos precisam atender ao chamado das suas espécies para conquistar espaço, para conquistar matéria. Então, a vontade cósmica é uma vontade de vida. Tem até um filme, ganhou um Oscar, inclusive, né? As Centras da Família de Antônia, talvez vocês já tenham assistido, né? Em que há uma cena lá em que a personagem diz: a vida quer viver. É isso que é essa vontade cósmica de Chopin. É uma vontade de vida. Mas aí, então, ele chega a essa conclusão da sua cosmologia, que o mundo espelha essa autodiscórdia da vontade consigo mesmo. E eu já concluo? Eu concluo o seguinte. Está exposta, em linhas gerais, essa metafísica da natureza de Chopin, essa sua filosofia da natureza, que traz consigo esse lado trágico da filosofia dele. Porque a natureza é essa tragédia cotidiana. Toda a vida é sofrimento. A cobra precisa devorar outra cobra para se tornar dragão. Quem não devora é devorado. Quem não assimila é assimilado. Então, mas não quer dizer que a metafísica da natureza do Chopin ela vai desaguar nesse desconsolo, nesse pessimismo em face da existência? Aí que está. Essa seria uma má compreensão do todo da filosofia do Chopin. Por quê? Porque, na verdade, tem dois aspectos aí que a gente pode examinar. Primeiro, em termos de conexão da filosofia dele com a sua estética, ou seja, com a sua metafísica do belo. Por quê? Porque toda essa cosmologia, de algum modo, ela vai permitir que o gênio artístico, que o artista, de algum modo, ele crie um espelho dentro desse teatro trágico e que permite, portanto, um consolo em face da existência. Por quê? Porque todas essas ideias, todo esse teatro trágico da natureza, de algum modo, ele pode ser espelhado na obra de arte. E a obra de arte, enquanto espelho da natureza, ela tem um aspecto essencial que é a representação artística, ou a ideia que é exposta na obra de arte. Essas ideias que são as espécies da natureza, que estão por trás da luta dos indivíduos entre si, elas podem ser puramente expostas numa obra de arte. E, nesse sentido, são representações independentes do princípio de razão. E a fruição dessas ideias na obra de arte ou na própria natureza, no momento de contemplação, de suspensão da vivência desse teatro trágico da existência, permite um consolo em face da existência. É aquilo que eu gosto de chamar de uma negação, um grau baixo que seja de negação da vontade. Porque, para a filosofia de Schopenhauer, a felicidade só existe se, de algum modo, a vontade, que está na origem do sofrimento do mundo, for silenciada. E, nesse sentido, a contemplação estética da natureza permite isso. Contemplação estética é essa que está na raiz da criação das obras de arte. Então, esse é um aspecto que precisa ser dito sobre a filosofia de Schopenhauer, a cosmologia dele, a metafísica da natureza dele, em sua conexão com a estética, em sua conexão com a metafísica do belo. Então, isso é muito importante para a gente compreender bem esse aspecto trágico da filosofia de Schopenhauer. Ela é trágica no sentido de que o conteúdo da natureza é uma espécie de canibalismo cósmico, mas isso pode ser, de algum momento, suspenso na contemplação estética, quando você se retira das relações dos corpos entre si, e assim você contempla a natureza e a arte, ou isso aí já seria um grau de negação da vontade, ou, no caso mais extremo, né, na ascese, que aí como Schopenhauer procura compreender o fenômeno da santidade, o fenômeno do místico, que seria para ele a negação plena da vontade. Nesse sentido, a redenção desse aspecto trágico da existência. Então, internamente ao pensamento dele,
é importante fazer essa dosagem de que, se, por um lado, a filosofia dele é um pessimismo metafísico, existe, de algum modo, uma vertente que a gente pode chamar de um otimismo prático no pensamento dele, pelo viés da estética, mas também pelo viés, aí já é um outro aspecto que não vai ser possível entrar agora, pelo viés também da sabedoria de vida, pelo viés da ética. Né? Então, eu penso que é isso que eu tenho para dizer para vocês, e mais importante até do que fazer uma exposição mais alongada é ter a oportunidade de conversar agora com vocês e esclarecer pontos que, porventura, tenham ficado obscuros, pontos obscuros, né? Mas, como eu disse para vocês, eu procuro me adaptar às novas linguagens. Eu acho que é mais interessante fazer esse tipo de exposição do que propriamente trazer um texto para ler ou expor aqui na tela. E a gente agora conversa. Enfim, mais uma vez, Jefferson, obrigado pelo convite, obrigado ao Núcleo de Pensamento Moderno da PUC do Rio de Janeiro por essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre a metafísica da natureza de Schopenhauer, ou, como eu costumo dizer, sobre a cosmologia de Schopenhauer. Muito obrigado, professor. Pessoal, quem tiver pergunta pode avisar aí no chat, ou então levantar a mãozinha virtual, como o Jefferson já fez aqui. Então, Jefferson, já fica à vontade aí fazer sua pergunta. Tem que ligar seu microfone ainda. Professor, mais uma vez, obrigado pela clara palestra, pelos brilhantes apontamentos. Eu queria, na verdade, fazer um comentário que está sempre comigo desde quando comecei a estudar Schopenhauer, e gostaria, sobre esse comentário, que o senhor fizesse um outro comentário, né? Que é o seguinte: poucas vezes é notado que Schopenhauer talvez seja o representante do último sistema metafísico da modernidade. Quer dizer, e a pós-modernidade, como traço característico, desconsidera ou tem uma recusa muito grande pela metafísica, né? Só que a metafísica de Schopenhauer, como o senhor mesmo pontuou na palestra, ela traz um elemento muito diferente da metafísica, digamos assim, dogmática, né, ou pré-kantiana, que é uma metafísica que tem vazão para o sensível, quer dizer, tem vazão para o corpo, tem vazão para as existências reais, que são coisas tão aderentes ao que se pensa da pós-modernidade. Então, assim, eu vejo um grande desperdício, né, em não se estudar mais Schopenhauer e não valorizar a metafísica de Schopenhauer como algo que pode ser aderente ao tempo presente, não simplesmente confundi-la com metafísicas dogmáticas, que me parece que várias vezes acontece. Então, assim, isso é um incômodo, né, algo que me perturba sempre, e eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Obrigado, Jefferson. Obrigado pela pergunta. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma leitura nietzschiana muito forte de Schopenhauer, né? O Nietzsche, com aquela crítica que ele fazia aos ultramundos, colocou um monte de gente no mesmo saco, né? Começar lá pelo Platão, né? Os ultramundos, cabe todo mundo ali, inclusive, num certo momento, até o próprio Schopenhauer, né? Então, eu acho que talvez haja um viés, a pós-modernidade, até onde eu compreendo que um dos modos de se compreender o pós-moderno tem a ver com a gente estava falando no início da nossa conversa sobre a invenção da subjetividade pelo Descartes, né? Então, um modo de compreender o pós-moderno, é assim que eu procuro compreender, tem a ver com esse esfacelamento da unidade do sujeito, né? Tem a ver com esse esfacelamento da unidade do sujeito e com a recusa do costo cartesiano, da substância pensante como determinante para compreender a natureza. Mas aí o que ocorre? O Nietzsche, quando ele vai se servir da própria filosofia da natureza do Schopenhauer, da metafísica da natureza, porque o Nietzsche ele já pega o bonde andando.
a noção de vontade de poder em Nietzsche, noção de vontade de potência em Nietzsche, conceito nuclear do pensamento dele, é derivado de todo o esforço que o Schopenhauer faz de estabelecer a vontade como conceito central do pensamento dele, Schopenhauer, através da noção de corpo, inclusive dando muito peso à fisiologia, ao estudo do cérebro, etc. e tal. Só que isso se faz justamente na metafísica da natureza do Schopenhauer, na filosofia da natureza dele, através dessa conclusão analógica que leva ao conceito de vontade cósmica. Então, a gente pega esse bonde andando e o que ocorre? Essa vontade de poder vem dessa noção de Schopenhauer de que os indivíduos estão num campo de batalha para expor as suas espécies. Então, é luta de todos contra todos, ou seja, é vontade de poder. Vontade de poder circunscrever, conquistar espaços para representar a sua espécie. Inclusive, o termo que o Schopenhauer usa é Kampfplatz, campo de batalha. É o pólemos heraclitiano, que é como o Nietzsche define propriamente a vontade de poder enquanto jogo de força. Vontade por domínio. Só que o que ocorre? O Nietzsche vai recusar a metafísica de Schopenhauer. Vai recusar uma metafísica e, por extensão, a metafísica de Schopenhauer. E aí, essa recusa dele vai influenciar, de algum modo, a recusa de Schopenhauer como um metafísico. Por quê? Porque o Nietzsche ele corta aquela dimensão em Schopenhauer que remete ao que ele chama de puro sujeito do conhecimento, que é o olho cósmico. É o olho que vê o mundo. E esse puro sujeito do conhecimento em Schopenhauer é um só. Onde quer que haja conhecimento, esse olho que está olhando. Então, aí já é, digamos assim, uma dimensão metafísica em Schopenhauer. Ademais, quando Schopenhauer fala da negação da vontade, ele vai dizer que esse é o domínio do místico. É o momento em que a própria vontade se volta contra si mesma, e aí, para aquele que negou a vontade, esse mundo aqui passa a ser o nada. Embora nós que vejamos quem negou a vontade, pensemos que aquele que negou a vontade esteja imerso no nada. Quando a gente olha para uma seta, quando a gente olha para um santo, quando a gente olha para aquele sujeito que se retira por uma floresta e morre de inanição, não porque se suicidou, mas porque o suicídio foi uma consequência da negação da vontade, ou seja, da renúncia ao mundo. Então, essa redenção pela negação da vontade a gente não aceitava. E esse é o domínio da metafísica em Schopenhauer. Então, eu suspeito, Jefferson, que essa recusa de uma metafísica pelos pós-modernos tem a ver com o impacto avassalador do Nietzsche na definição do pós-moderno, ou seja, como fim do sujeito. Só que o Schopenhauer tem um sujeito metafísico dele preservado, é o olho cósmico, não é? Então, acho que por essas vias, a pós-modernidade, muito influenciada pelo Nietzsche, pela noção de fim do sujeito, ela, por extensão, vai fazer uma leitura nietzschiana de Schopenhauer. E, por consequência, vai recusar essa metafísica que o Schopenhauer diz no tempo inteiro, ela é imanente. E o Nietzsche é devedor disso, a noção de corpo em Schopenhauer. O tempo inteiro ele diz. Só que o Schopenhauer diz, eu não renuncio a uma compreensão ética do mundo. Eu não renuncio ao místico. Eu não renuncio ao fato de que existe a negação da vontade. E esse domínio não é mais o domínio da linguagem, não é mais o domínio empírico, é um domínio que é inalcançável para a própria filosofia dele, Schopenhauer. Mas isso aí, a metafísica dele diz isso ocorre no mundo. E o Nietzsche não aceita isso. Obrigado, professor. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. A Érica tinha perguntado aqui no chat, eu vou repassar a pergunta dela, né? Ela disse que ficou com uma dúvida da relação da suspensão do canibalismo cósmico pela experiência estética. Qual a relação disso com a vontade cósmica? Se eu entendi bem a pergunta, Érica, se quiser complementar também. Eu tomei a liberdade de usar essa questão do canibalismo cósmico, porque eu me lembrei aqui que a autodiscórdia da vontade consigo mesma, do ponto de vista do Schopenhauer, se a gente fosse fazer uma leitura atualizada dele, corresponderia aos buracos negros, né, que a gente lê nessas divulgações de livros de física, de livros de cosmologia, por sinal, né? Porque o estudo dos buracos negros, se não me engano, alguém me corrija aí que entende de física, tem a ver com a cosmologia. Aquele Stephen Hawking, né, que escreveu Uma Breve História do Tempo, ele
lidava muito com essa questão de buracos negros, ele divulgava muito para o público essas questões, e eram questões de cosmologia. Por isso que eu me lembrei do canibalismo cósmico, como uma expressão da autodiscórdia da vontade consigo mesmo, ou seja, a luta de todos contra todos, inclusive no mundo inorgânico. Agora, uma suspensão desse canibalismo cósmico só se dá do ponto de vista daquele que negou a vontade. Vamos supor uma seta que se retire lá para o deserto, deixa de comer, fica fazendo imolações, vai para uma caverna, desiste do mundo. Desse ponto de vista, esse mundo todo aí, mesmo que os buracos negros se choquem uns contra os outros, que as galáxias desapareçam, que o planeta Terra seja engolido pelo Sol, tanto faz para ele, que ele já negou a vontade, esse mundo aí já é o nada para ele. É nesse sentido que existiria uma suspensão do canibalismo cósmico, ou seja, já não existe mais mundo. Se não existe mais mundo, tanto faz o que está acontecendo nele, porque esse sujeito negou a vontade. O Schopenhauer designa isso como o fenômeno do ascetismo, que é a própria vontade que nega a ela mesma. E aí, nesse sentido, ele trabalhava com a noção de... Aí tem um quê de budismo aí, tá? Porque ele trabalhava com a noção de metempsicose, de palingenesia, né? O renascimento do mesmo radical. De algum modo, para o Schopenhauer, isso aproxima do budismo, né? Todos nós vamos renascer, embora não com a mesma consciência, porque o cérebro ele é mortal. Mas aquilo que constitui o núcleo do nosso corpo, a vontade, essa é imortal. É uma ideia, corresponde a uma ideia. Todo ser humano é uma espécie de acentuação da ideia de humanidade. Então, de algum modo, nós renasceremos, só que sem consciência de vidas pregressas. Aliás, nós já somos renascimentos. E aí ele vai para o budismo, né? Porque no budismo existe isso, né? Só que no budismo, os budas são aqueles que não renascem mais. Então, esse sujeito que neutralizou o canibalismo cósmico, ou seja, essa vontade que saiu desse teatro do mundo, só nesse indivíduo é que se poderia falar, digamos assim, que o canibalismo cósmico foi neutralizado simplesmente porque o mundo deixou de existir para ele. Esse mundo aí passou a ser o nada. E ele mesmo, enquanto aquele veículo da negação da vontade, ele não mais renascerá. Então, é uma dupla negação, digamos assim, deste mundo que já é o nada e a negação do próprio renascimento. Então, nesse sentido, está neutralizado o canibalismo cósmico, porque o teatro da existência deixará de existir para quem negou a vontade. Obrigado, professor. Obrigado, Érica, pela pergunta. Eliane, você quer fazer uma pergunta? Não sei se tinha colocado um símbolo na sua tela. X. Não sei se foi por engano. Talvez tenha sido por engano. Bom, eu tenho uma pergunta, então, professor, né? Porque a leitura primeira que eu tive do Schopenhauer, né, foi um curso de ética lá na PUC, então, pegando um pouco sobre o fundamento da moral, né, que a crítica específica que o Schopenhauer fazia ao Kant, né, ele meio que está escondendo a eudaimonia na ética dele, fingindo que não. E aí, dentro, né, do possível, sem estender muito, queria entender um pouco como que essa valorização que Schopenhauer é tão inovadora dá para o corpo e com essa metafísica imanente, como que isso se relaciona com a ética dele, né? Porque é uma pergunta que eu acho que surge naturalmente quando você entende que é uma guerra de todos contra todos, né? Uma questão de espécie. Então, sei lá, se pudesse ouvir um pouquinho sobre isso, ficaria muito agradecido. Eu que agradeço a ótima pergunta, aliás, como todas as outras, né? As anteriores. O fundamento da moral de Schopenhauer traz como colocação que há 3 molas impulsoras fundamentais da ação humana, que são elas: o egoísmo, normalmente as pessoas agem egoisticamente, inclusive os animais. Então, é uma mola impulsora fundamental de nossas ações, ou seja, aquele motivo que nos leva a agir, porque todas as nossas ações têm uma razão de ser, é o princípio de razão. Sempre há uma razão para nossas ações, sempre há um motivo para nossas ações. E uma das molas impulsoras das nossas ações e dos animais é o
o egoísmo. Inclusive, o Schopenhauer diz que o egoísmo é colossal. Alguém seria capaz até de matar o próprio irmão para, com a banha dele, fazer graxa para o sapato. Ele diz isso. No limite, vai dar para... Perfeitamente... Aliás, isso aí não, a gente pode até achar que é absurdo, mas basta pegar as páginas policiais para saber do que é capaz o egoísmo, né? E aí isso aí já vai tocar na maldade, tá? A maldade que vai até a crueldade ou até a alegria maligna. Tem até um conto do Machado de Assis que ele explora muito bem isso, né? O sujeito que faz experiência com os animaizinhos, pegando as patas, né? Esqueci agora o título do conto dele, mas, enfim, a alegria maligna é aquele sujeito que faz o outro sofrer simplesmente se alegrando com o sofrimento alheio. Ele é frio para o sofrimento alheio. Pelo contrário, ele se alegra com o sofrimento alheio. Então, a maldade é outra mola impulsora fundamental das ações humanas. E a terceira, curiosamente, é a compaixão. Só que a compaixão nem é egoística, nem é malvada. Aí Schopenhauer se pergunta, qual dessas três molas impulsoras é o fundamento da moral? O fundamento da autêntica ação, da ação boa, digamos assim. É o egoísmo? Não, o egoísta só pensa no próprio umbigo. Ele pode matar o próprio irmão para fazer banha, para pegar a banha dele e fazer graxa para o sapato. O malvado pode ir até a alegria maligna. Então, sobra a compaixão. O que é a compaixão? É você se colocar no lugar de outrem, sofrer com o outro na pele dele, sabendo que você é você ainda. Então, isso que é interessante na compaixão. Não é você se pensar como parte passiva, é você se pensar como parte ativa. Você se coloca na pele do outro, no sofrimento do outro, sabendo que é você que está, que é o outro que está sofrendo, mas você sofrendo com ele, com paixão. Paixão com. Mas não pensando no futuro, você seria a parte passiva, e aí você ajuda esse outro para lá no futuro ser ajudado. Não, você ajuda desinteressadamente. Porque é interessante isso. Compaixão em Schopenhauer é compaixão ativa, tá? Não é você sentir pena de um animal ou de uma pessoa e não ajudar. Até então, o que coloca o selo da ação compassiva, como o próprio nome diz, é a própria ação. Uma pessoa que é compassiva e não age, ela não é compassiva do ponto de vista de Schopenhauer. E aí, entrando no que você colocou, para compreender melhor como é que funciona essa ética da compaixão no interior, até mesmo da filosofia da natureza dele, isso é muito interessante, isso é muito atual. É atual por quê? Porque, de algum modo, o Schopenhauer vai dizer que todo ser, tudo aquilo que tem vida, é passível de ser objeto de compaixão. Ou seja, na linguagem dele, é passível de ajuda. E olha como ele é atual do ponto de vista das nossas discussões sobre preservação da natureza. De algum modo, a ética da compaixão dele, ou seja, o fundamento da moral dele, ela é extensível a uma reflexão sobre a conservação da natureza. E mais ainda, o Schopenhauer é bastante claro no fundamento da moral dele. Essa compaixão, ela é, em primeiro lugar, extensível aos animais. E aí vem aquela passagem que as sociedades protetoras dos animais tanto gostam, né? Todo aquele que é malvado com o animal não pode ser uma boa pessoa. Com certeza você pode dizer que não é uma boa pessoa. Mas ele vai mais a gente pode estender mais ainda a ética da compaixão dele a toda a natureza, até os vegetais. Porque tem uma passagem bem enigmática do Schopenhauer que ele diz que os vegetais têm um resquício de percepção de sofrimento, uma coisinha super tênue de percepção do sofrimento. Então, nesse sentido, a ética da compaixão dele, que tem como objeto o sofrimento alheio e a ajuda do sofrimento alheio, por ser extensível aos animais e a toda a natureza, ela é extremamente atual para a gente argumentar em termos de sustentabilidade. Porque eu tenho uma opinião comigo que o argumento da sustentabilidade, que a gente tanto ouve aí nos jornais, e tanta gente defendendo, é uma falácia, é um falso argumento. Na verdade, com a sustentabilidade, não se está defendendo a natureza. Se está defendendo a conservação da natureza para uso do ser humano. Você não está defendendo a natureza porque você gosta da natureza e quer preservar a natureza nela mesma. Você quer preservar a natureza para uso humano. É isso. Por isso que eu chamo o argumento da sustentabilidade um argumento falacioso.
áreas reflorestáveis, tudo bem, é menos ruim, mas não nos iludamos, é um argumento egoísta. A minha proposta é que a gente trabalhe com o fundamento da moral, com a ética da compaixão do Schopenhauer, e, de fato, considerar a natureza como um fim em si mesmo. Ou seja, sem ser meio para algo. Então, Marcelo, acho que é por aí que a gente pode pensar a ética da compaixão de Schopenhauer em sua conexão com a sua filosofia da natureza e, repito aquilo que eu disse no início da nossa conversa, como ele é muito pujante na sua atualidade e ele fornece ferramentas para a gente, primeiro, encarar a falácia da sustentabilidade e propor algo. É menos ruim a sustentabilidade? Claro que é menos ruim, mas não nos iludamos. É por egoísmo humano. Então, o que você propõe? Podemos trabalhar com o Schopenhauer? Claro que podemos, sim. Nesse sentido, ele é bastante atual. Muito obrigado. Adoro essa proposta, na verdade. Temos pelo menos umas 3 perguntas aqui, vou seguir na ordem que está, né? 4 agora. Bom, o Klaus emendou aqui no chat, né? Falando em budismo, o entendimento de dukkha como sofrimento é parcial, sendo possível ser traduzido também por insatisfação. Dukkha aqui é D-U-H-K-H-A. Há essa abordagem possível em Schopenhauer? Como ficaria a noção de Bodhisattva, aquele que deixa de se tornar Buda para auxiliar os demais, em Schopenhauer? Está fechado, hein? Isso. Essa era a pergunta do Klaus. Na verdade, a filosofia de Schopenhauer ela se aproxima do budismo quando ele, após fazer aquela transpassagem da vontade individual para a vontade cósmica, chega à conclusão de que, por a vontade cósmica ser uma desavença com ela mesma, por ela ser uma autodiscórdia, então toda a vida no mundo ela é sofrimento que espelha essa autodiscórdia. Então isso aí, na verdade, remete à primeira nobre verdade do budismo, não é mesmo? Me corrijam aí, que é toda a vida é sofrimento. E que é interessante, e qual é a fonte do sofrimento para o budismo? E aí vem a segunda nobre verdade, é o desejo, ou seja, em Schopenhauer é uma vontade que se traduz também em desejo. Então a vida, a existência nela mesma, ela é pura em satisfação. A diferença entre o budismo e a filosofia de Schopenhauer é que o budismo, de algum modo, defende que há possibilidade de práticas para se atingir o nirvana. No Schopenhauer não existe isso. O nirvana, digamos assim, essa negação da vontade, ela vem como que de fora voando, é uma espécie de graça, e, portanto, é uma coisa gratuita. Acontece, não há exercício para se negar a vontade. O que pode ocorrer com o comum dos mortais, aqueles que não são ascetas, são aqueles momentos de recreio que são os momentos de contemplação estética, que podem ser considerados momentos de negação parcial da vontade. E no que se refere à noção de Bodhisattva, eu costumo me referir ao Schopenhauer como Bodhisattva de Frankfurt. Não o Buda de Frankfurt, mas o Bodhisattva de Frankfurt, no sentido de ser aquele que abre caminhos para que depois outros trilhem esse caminho. E se eu pudesse apontar um caminho, digamos, de Bodhisattva mesmo, no sentido budista do termo de Schopenhauer, é isso que eu acabei de dizer. Ele propôs considerar, a partir da ética da compaixão dele, considerar a natureza como um fim em si mesmo. Ou seja, a natureza ela está ali e ela pode ser preservada nela mesma sem que a gente precise agredi-la. Mesmo porque uma agressão à natureza, do ponto de vista da unidade da vontade, é uma espécie de autoagressão. Então, agredir a natureza é uma espécie de masoquismo. No fundo, é uma autoagressão se a gente pensar que, para ele, há uma unidade da vontade que atravessa toda a natureza. E a pluralidade que a gente vê no mundo é apenas um véu de malha, é apenas, digamos assim, um esfacelamento representativo proporcionado pelas formas a priori do nosso cérebro, que são o espaço, o tempo e a causalidade. Mas, no seu íntimo, o mundo é uma única vontade. Essa vontade é uma vontade una. Então, acho que o Schopenhauer pode ser considerado como um Bodhisattva, não um Buda, né? Nesse sentido, desse caminho que ele abre para a gente pensar a natureza como um fim em si mesmo
Mas também eu penso que há um outro momento, porque o Schopenhauer diz que a própria contemplação da natureza já é um momento de suspensão da vontade e, portanto, de suspensão dessa discórdia, desse sofrimento, embora passageiro, né? E aí daria para a gente estender esse, digamos assim, argumento estético de Schopenhauer também como um elemento para pensarmos a conservação do meio ambiente. Ou seja, conserva-se a natureza, e aí é uma adaptação que eu faço da estética dele, chama isso de argumento estético, pode-se pensar a natureza como um objeto de contemplação. Assim como há obras de arte em museus que não podem ser destruídas, a não ser que você seja um terrorista, né? Ou um ladrão, não sei, algo do gênero, mas estão lá para serem contempladas puramente, não é isso? Não é para isso que surgiram os museus? Ora, a natureza é fonte de contemplação estética em Schopenhauer e fonte da origem da própria obra de arte. Ele pensa em termos clássicos, né? Em termos representativos. Então, a natureza pode ser preservada para que não só as nossas gerações, mas as futuras gerações possam fruir o prazer estético da contemplação. É o que eu chamo de argumento estético de preservação da natureza. Sabe qual é um bom exemplo disso? Os parques nacionais. Já no século XIX surgiram parques nos Estados Unidos, né? Yosemite, temos aqui, tem um parque de Iguaçu aqui no Brasil, tínhamos um parque lindo, mas que olha só como é que é a questão do egoísmo humano, né? Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, mas depois vocês podem procurar no YouTube, né? Sete Quedas, né? Que era um espetáculo maravilhoso, as Sete Quedas, né? Uma queda natural de volume d'água, né? Mas que foi encoberto pelo lago de uma usina hidrelétrica, né? Mas então, o argumento estético permite você fundamentar a preservação da natureza por ela mesma para a contemplação estética de futuras gerações, assim como se preserva uma Madonna do Leonardo da Vinci ou uma Madonna do Rafael. Preserva-se espaços naturais em forma de parque para não serem tocados nem usados, mas contemplados. Nesse sentido, então, concluindo, ele é um Bodhisattva, na minha concepção, ou seja, aquele que abre caminhos. Não foi Buda, não foi um Buda, não, mas um Bodhisattva, o Bodhisattva de Franco. Abriu caminhos que outros podem seguir. Legal. Caminhos sábios, né? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Acho que agora no final você acabou já tocando um pouco no tema da pergunta do Eduardo e da Camila, né, que fez cor ao Eduardo. O Eduardo perguntou: eu gostaria, se possível, que o professor falasse um pouco mais sobre a negação da vontade por meio da contemplação estética, artística, né? Então, e a Camila, ela foi na linha do Eduardo também, então eu vou emendar aqui. Fiquei confusa sobre essa questão da suspensão da vontade na experiência estética. Ao bloquear a vontade, o mundo também seria suspenso? Como se dá a experiência estética na ausência do mundo? Não seria a arte a experiência e a experiência estética instauradoras de mundo? Então, essas perguntas. Sim, a experiência estética, eu prefiro chamar a experiência estética, né, que inclui tanto a natureza quanto a arte, porque isso é muito importante. Se a gente pega o idealismo alemão, esse período clássico da filosofia alemã, o Schopenhauer, a diferença de Schelling e de Hegel, não confunde a sua estética com uma filosofia da arte. Tanto a natureza quanto a arte são objetos de contemplação estética. Sendo que a natureza até precede a arte. Por quê? Porque a arte seria a reprodução de ideias que são incluídas na natureza. Então, só que essas ideias são representações independentes do princípio de razão. Então, contemplar um objeto artístico ou contemplar um objeto da natureza nos remete à ideia daquele objeto. Então, o Schopenhauer até diz, se você contempla uma árvore, você vai sair das relações em que essa árvore está, das relações que envolvem essa árvore, inclusive com o próprio sujeito, você sai dessas relações, então aquela árvore não é mais um objeto, por exemplo, uma macieira, não é mais uma árvore que dá uma maçã para você comer, mas vai ser simplesmente uma árvore que tem um fruto maçã. E aquela árvore, você, na contemplação estética, você retira
daquela horizontalidade a qual o fenômeno dela, a aparência dela está submetida, você faz um corte vertical nessa horizontalidade, em que ela está submetida a estímulos e a relações de causa e efeito, ou seja, ao princípio de razão, e contempla o arquétipo daquela árvore. E esse corte nessa horizontalidade remete o contemplador à ideia daquela árvore, ou seja, e isso é uma experiência do belo, e isso é uma suspensão da vontade e, por conseguinte, na minha leitura, um grau pequeno de negação da vontade. O grau superior a esse já seria na ação compassiva. Agora, a negação plena da vontade, suspensão plena da vontade, aí é a negação do asceta. E esse daí passa a ser o fenômeno místico por excelência. Então, digamos, para a gente compreender essa suspensão da vontade, essa negação da vontade em Schopenhauer, é interessante, nos ajuda bastante trabalhar com a noção de grau de negação da vontade. Você tem um grau na contemplação do belo, um grau superior mais elevado na ação compassiva e, por fim, negação plena da vontade na ascese. Ou seja, negar a vontade significa sair do mundo relacional. Em todas as coisas, de algum modo, se relacionam com a sua vontade. Para o bom ou para o mal, para o bem ou para o mal. Ao sair dessa teia das relações causais do mundo, você, de algum modo, suspende o interesse pelo mundo e aí você tem uma hora de recreio em meio a esse teatro trágico da existência e pode contemplar o belo. Não deixa também de ser um momento de místico. Por quê? O Schopenhauer vai dizer no terceiro livro dele, da sua obra magna, O Mundo como Vontade e como Representação, no tomo 1, que toda contemplação estética é um perder-se do indivíduo no objeto contemplado. Ele se perde, ele se dissolve no objeto contemplado. Então, toda contemplação estética profunda, de algum modo, todos nós somos capazes disso, porque todos nós temos a faculdade de gênio que permite a contemplação estética, embora o gênio, no sentido estrito, seja aquele que institui a obra de arte, mas mesmo quem não é artista de profissão, em algum momento pode também instituir uma obra de arte. Então, esse momento é o momento em que o Schopenhauer se pergunta se todos nós, de algum modo, já fomos capazes de compreender o que é uma contemplação da ideia, uma contemplação estética, o que é a experiência, em termos clássicos, do belo. É uma experiência de total absorção. É uma espécie de dissolução do indivíduo no objeto contemplado. É o que ele chama de puro sujeito do conhecimento. É a experiência do olho cósmico. Toda profunda fruição estética, na verdade, é como se não fosse nós que estivéssemos fruindo, mas o olho cósmico. Porque só há um sujeito em Schopenhauer. Embora haja muitos indivíduos. Mas onde quer que haja conhecimento, é esse sujeito que está conhecendo. É o olho cósmico que está conhecendo. E o momento privilegiado desse conhecimento é na experiência estética. De algum modo, nós nos sentimos como que fora de nós, presente no objeto. Caso a contemplação seja profunda, né? Mas, de algum modo, todos nós temos condições dessa contemplação. De algum modo, já tivemos momentos desses em nossa vida em que nós, depois que a gente vai igual, o que aconteceu? Né? Eu estava fruindo o belo, no caso. Obrigado, professor. Obrigado, Camila e Eduardo, pelas perguntas. Camila até emendou aqui no chat, colocou, né? Já fiquei com vontade de estudar o Schopenhauer. Essas palestras são um perigo. Tem a pergunta da Eliane aqui, né? Ela tinha levantado antes. Gostaria de saber se Schopenhauer articula o gênio como manifestação do sujeito do puro conhecimento. Sim, a pergunta já é uma resposta. Porque o gênio é uma expressão cognitiva desse puro sujeito de conhecimento. Esse puro sujeito de conhecimento, que conhece o mundo, que permite também a negação da vontade, é um enigma na filosofia do Schopenhauer. Né? É um enigma, porque assim como o olho, ele vê, mas não é visto. Se a gente pensar no campo visual do olho, né? Claro, sem
sem colocar espelho, né? Vamos pensar que o mundo não tem espelho, né? Nem lagos, né? Mas a questão é a seguinte: o campo visual, a questão é simples. Mesmo que haja espelho, né? O olho não está no campo visual. Então, é isso que é o puro sujeito de conhecimento do Schopenhauer. Ou seja, o olho vê, mas não se vê. Então, essa imagem do olho que não está no campo visual, que vai ser uma imagem, inclusive, que vai reaparecer no final do Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein, e ele pega do livro 1, de O Mundo como Vontade e como Representação do Schopenhauer. Quem leu o Schopenhauer sabe que ele pega o Schopenhauer, ele faz até o desenhozinho, né? Esse olho que não está no campo visual, o gênio vai significar justamente a expressividade máxima da cristalinidade dessa visão. É a visão mais cristalina possível desse campo visual. Então, se os indivíduos veem as coisas submetidas ao tempo, na transitoriedade das aparências, o gênio, de algum modo, vai isolar qualquer aparência que seja e vai elevá-la à ideia. Então, nesse sentido, o gênio, e todos nós temos essa capacidade, é aquele momento que a gente retira um objeto do tempo e o coloca, de algum modo, na eternidade. É como se a gente congelasse a aparência, a retirasse do tempo e colocasse na eternidade. E aí aquilo deixa de ser transitório e se torna algo fixo. Basicamente, é assim que a gente deveria compreender os objetos artísticos. Para além da materialidade deles, porque um quadro, uma escultura, são transitórios, mas a ideia que aquele suporte ali está transmitindo, essa ideia, ela é eterna, segundo Schopenhauer. Então, para além da materialidade do objeto artístico, o que o objeto artístico exprime é eterno. E, nesse sentido, o que permite isso é o gênio. Faculdade de gênio, tá? Porque, repito, o Schopenhauer é bastante democrático nisso. Todos nós, de algum modo, temos a faculdade de gênio. Porque, do contrário, ele vai dizer, seria impossível a gente fruir obras de arte. Seria impossível a gente contemplar o belo da natureza. Mas não é isso que ocorre. Todo nós, de algum modo, compreendemos obras de arte. Fruímos obras de arte, fruímos, de algum modo, temos experiências estéticas diante da natureza. Obrigado, professor. Muito obrigado, Eliane, pela pergunta. Bom, ninguém sinalizou mais aqui, não sei se alguém ainda quer comentar alguma coisa, ou se ficamos por aqui. Bom, de qualquer forma, muito obrigado, professor, pela sua fala claríssima. Essas perguntas você respondeu também muito generosamente. O pessoal ficou um pouco impactado aqui no chat agora no final, coisa do gênio. O Cláudio escreveu belíssimo. Yara falou caramba. Então, é realmente um tema muito interessante. Então, muito obrigado pela palestra. Jefferson, se quiser também fazer um... Está aberto já. Eu mais uma vez, né, em nome do grupo, só tenho a agradecer, porque é uma oportunidade enorme para nós, né? Temos a pessoa que traduziu o Mundo como Vontade de Representação, né? É uma tradução de 1.200, 1.300 páginas, fora outras traduções. Quer dizer, para quem tem um mínimo de experiência com tradução, sabe o trabalho hercúleo que isso significa, né? E o quanto todos os estudantes, mais uma vez dizendo, né, todos os estudantes de Schopenhauer no Brasil, em língua portuguesa, devem, né, ao trabalho do professor Jair. Então, a palestra foi, né, brilhante, didática, generosa, como todos disseram, e eu só tenho a agradecer. Eu sou suspeito, porque sou estudante de Schopenhauer, né, mas só tenho a agradecer por o professor e todos os colegas que estão aqui prestigiando essa fala tão importante. Ô Jefferson, eu que agradeço a paciência de vocês de terem me acompanhado até agora, e é sempre um prazer para mim poder conversar sobre um autor que eu sempre estudei. Eu descobri na minha graduação em filosofia lá na Universidade de São Paulo, e, para dizer a verdade, eu até conto na tradução do Tom Moore, essa é a minha história, né, que eu não sabia alemão. Na verdade, eu sabia francês na época, né, leio bem francês, falo.
Mas era a língua com a qual eu lia os filósofos, as traduções francesas. Mas quando eu peguei uma tradução de um sujeito chamado Bourdieu, quando eu peguei a tradução Le Monde comme volonté, como representation, e comecei a ler aquela tradução, ninguém acredita, mas eu penso que eu li em uma semana a tradução. Eu morava naquela época no campus universitário da Universidade de São Paulo, né? E eu levantava cedo, a biblioteca abria, eu entrava, saía para almoçar e só ia embora depois quando a biblioteca estava prestes a fechar. Eu me lembrei até do Nietzsche, que disse que a experiência dele com Schopenhauer foi algo parecido, né? Mas o que acontece? Eu pensei, não, preciso traduzir esse autor para a língua portuguesa, mas não do francês, do alemão. Aí eu comecei a estudar alemão no Goethe Instituto em São Paulo, aí depois ganhei bolsa de estudo do próprio Goethe Instituto lá em São Paulo. Depois eu fiz mestrado, aí ganhei um doutorado sanduíche na Alemanha, ganhei curso de alemão lá na Alemanha mesmo, aí fui começando a compreender melhor como funciona a língua alemã. Aí sim, agora vou traduzir o Schopenhauer do alemão para a língua portuguesa, porque aquela experiência que eu tive na biblioteca, eu queria que muitos tivessem. Eu sabia que, sem a tradução dele para o português, isso não seria possível. Então, é importante foi a partir daí que eu empreendi esse projeto de tradução, né, que você está mencionando aí, esse projeto de tradução do tomo 1, do tomo 2, para que as pessoas tivessem uma experiência como eu tive. E outra coisa também, é um autor muito atual, né? Muito atual. Então, foi isso que aconteceu, que me levou a essas traduções. Eu me sinto muito contente agora, né, depois daquele período, em ver tantas pessoas estudando Schopenhauer, lendo a minha tradução, escrevendo dissertações de mestrado, escrevendo teses de doutorado. Eu fico muito, muito contente em ver essa repercussão. E como é importante, né, uma tradução assim, para que outros alunos tenham acesso ao texto e também, por que não, comecem a estudar também alemão. O Klaus aqui, Obrigadão para todos, tá? o Klaus aqui, como kantiano dedicadíssimo à tradução, também perguntou de curiosidade, quantos anos levou todo esse processo e a tradução em si? Sim, olha, a tradução em si durou 5 anos, a do tomo 1 da editora da Unesp. O mesmo tempo que durou a tradução do tomo 2. Então, são 2 livrinhos, costumam até brincar, né? Um casalzinho, assim, apaixonado nas livrarias, né? Pode encontrar os dois. Então, os dois juntos, somando 10 anos. Mas a aprendizagem do alemão, isso aí demorou. Na verdade, o alemão é um processo contínuo de aprendizado. Eu costumo dizer que ainda estou aprendendo alemão, porque é uma língua que tem declinações como tem o latim, né? É uma coisa meio simples. Quer dizer, o português também tem declinação, né? Só que o alemão ele coloca a declinação também nas palavras, né? Cada caso, acusativo, genitivo, dativo, a declinação influencia toda a frase, né? Nós temos isso também, objeto direto, objeto indireto, né? Mas tem uns detalhezinhos de declinação que o português não tem, né? Mas antes de começar mesmo a traduzir, acho que passei 5 anos também estudando, mas continuo estudando alemão. Viu? Então, resumindo, 10 anos traduzindo os 2 tomos, tá? 2 tomos. Inspirador, disse Klaus. Professor, muito obrigado mesmo, de verdade, pela palestra. Foi muito bom. Obrigado também, pessoal, que presenciou. E, bom, ficamos por aqui, então. Beleza? Abração, pessoal.